por acima de tudo, amor. Bem, nosso assunto é extremamente complexo, não é um assunto simples explicar por que uma pessoa amputou, por que ela não teve um tratamento que não ferisse tanto os valores de ela se integrar numa sociedade. Eu queria... isso é um fato, doutor Henrique, que o câncer é as doenças que mais mutilam as pessoas? Ou tem outras doenças que fazem isso mais que o câncer? Se a gente parar a pensar assim, as patologias, né? Claro que o trauma seria uma possibilidade acidente, também, né? Um acidente, mas eu falo em doença. As patologias oncológicas, elas podem ser muito agressivas, né? E o paciente ele passa por diversos fatores que mudam a vida dele. Então ele vai ter uma agressividade, primeira parte psicológica, porque ele recebe um diagnóstico difícil e isso já impacta muito na vida dele. Já é uma certa, assim, é claro que, perdão da palavra, mas é uma amputação da vida normal dele, porque ele tinha um fluxo, ele trabalhava de um jeito, de repente ele é jogado em uma realidade completamente diferente. E daí tem vários procedimentos que podem ser feitos, tanto amputações internas, de intestino, dos órgãos da pessoa, mas também dos membros. Então pode ser, como o Dr. Silvio cuida da parte oncológica, de ter dessa amputação ortopédica que impacta muito. Então a pessoa ela já tá fragilizada pelo medo da própria doença, pelo jeito que ela foi mudada a vida dela radicalmente, pela incerteza e insegurança, e ainda vem uma parte física da própria patologia e do próprio tratamento, porque os quimioterápicos podem fazer alterações ósseas, musculares, neurológicas. Então a pessoa ela sofre uma agressão muito grande. Então se a gente não tem uma equipe multidisciplinar que consiga abarcar, consiga acolher, consiga ensinar com essa educação continuada para o usuário, para o paciente, esse é um tratamento muito difícil. E é isso que a gente vê de diferencial aqui. A gente tem toda essa equipe para receber essa pessoa e acolhê-la no momento mais frágil da vida dela. Fiz essa pergunta porque, sem ser o acidente, tem alguma outra patologia, sem ser o câncer, que amputa mais que nós, não? Sim. Problemas vasculares que decorrem do diabetes, eles são muito comuns também. É mais que o câncer? Chega a ser bem parecido e semelhante. Hoje, a questão oncológica, ela está sendo... a gente consegue fazer cirurgias um pouco mais preservadoras por conta das tecnologias que nós temos, né? Aqui no hospital, a gente tem acesso a endopróteses, a cirurgias que nós conseguimos reconstruir com enxerto, e às vezes não precisamos de amputação. A amputação ela é um recurso de tratamento, às vezes o paciente ele aceita, às vezes o resultado funcional, quando é uma amputação, a gente tem vários níveis. Amputar um pé, amputar uma perna, um joelho, acima, você pode até tirar o quadril. E quando é um nível muito baixo, às vezes a amputação ela é até melhor do que uma cirurgia conservadora. Apesar de ser difícil você levar isso para o paciente, colocar que ele vai ter uma função talvez mais próxima do normal com amputação do que com uma prótese, a gente tem que levar essa opção. E a amputação acaba sendo um recurso para a gente que é final. A gente amputa nos casos que realmente são necessários, que acometem vasos, tumores muito grandes, ou fraturados, ulcerados, e são vários níveis de amputação. E aí depende muito da reabilitação também para cada nível. Cada nível vai ter um tipo de prótese, um tipo de encaixe. Existem próteses hoje mais avançadas, que são próteses ósseo-integradas, que a gente tem uma possibilidade de acesso futuro. E tudo isso que a gente tem no hospital, com o recurso da reabilitação e futuramente com o recurso do Dream, vai ser ótimo. Esse endoprótese... As endopróteses são próteses, seu Henrique, que quando a gente consegue fazer uma cirurgia, tirar o tumor, é uma prótese mega prótese, é uma prótese gigante. E ela substitui todo o pedaço que você tirou do tumor. Na própria cirurgia? Dentro. E ela fica dentro. Esse paciente, geralmente, a gente não enxerga ele como um deficiente tão grande. Tem pacientes que correm, dançam, uma própria paciente minha, e esses pacientes ensinam muito para a gente, né?
A gente, quando vai fazer a cirurgia da endoprótese, eu costumo falar para os meus doentes que eles vão ter sempre um fantasminha que vão acompanhar eles. Eu falo para as crianças, né? Que a amputação, ela nunca deixa de ser uma opção. Às vezes essa prótese pode dar uma infecção maciça e, de repente, ter que fazer a amputação. Ou o tumor voltar no mesmo lugar e, de repente, fazer uma amputação. Então, a amputação ela tem que sempre estar junto com eles ali. Isso é importantíssimo. Então, Henrique, o hospital está inteiramente capacitado no parque tecnológico de última geração para isso? Com certeza, especialmente na parte de oficina ortopédica, a gente consegue oferecer o que é melhor, o que é de melhor paciente, desde do treino na reabilitação. O que é melhor que existe no mercado? O que é melhor que existe no mercado, com certeza. A gente tem até um robô importado que imprime, vamos por assim, o que a gente conseguiu escanear do coto, a gente pode do membro residual, a gente pode fazer alinhamento a laser, a gente tem equipe multidisciplinar, tem um laboratório para analisar o andar da pessoa, então tudo do melhor com certeza a gente vê aqui. Bem, se nós estamos falando e podemos demonstrar isso através de um paciente que teve uma recuperação muito bonita e nos deixa todos nós muito felizes, e vamos deixar vocês felizes assistindo agora esse VT que vale a pena, vocês vão gostar de ver. Minha vida era igual a de qualquer outra pessoa. Eu estudava, eu era bem ativo também nos esportes, gostava de sair, passear, me divertir. Essa é uma vida normal, igual a de qualquer outra pessoa. Como o sonho de toda criança era ser jogador de futebol. Eu passava a maior parte do meu dia jogando futebol. Ia para a escola de manhã, durante a tarde ia jogar. Noite também ia jogar. Então, a infância e a adolescência toda. Eu só fui descobrir saber qual era o meu diagnóstico aqui em Barretos. Porque quando eu estava sofrendo com o tumor lá em Manaus, na minha cidade, a gente não sabia o que era, a gente não tinha certeza, era algo que estava só crescendo a cada dia na minha perna e a gente ficava preocupado. Eu achava que era alguma lesão de futebol. Quando a minha mãe a gente fez o primeiro exame de imagem, a minha mãe não me contou o resultado. Então, para mim, estava tudo tranquilo. Então eu descobri na hora o médico falando, mas naquele momento eu fiquei um pouco apreensivo. Eu achei que, como se parecesse uma montanha na minha frente, muito difícil de ser escalada, e eu só pensava em ter fé, mas naquele momento a gente pensa, será que a minha fé é suficiente para conseguir passar por tudo isso? E foi bem pesado para mim, porque a primeira coisa que passou na minha cabeça foi que eu não posso perder minha perna, porque minha vontade, meu maior sonho era ser jogador de futebol, e eu já participava de muitos campeonatos na minha antiga cidade e eu prezava pela minha perna. E naquele momento o médico já falou desde o começo que corria o risco de eu amputar minha perna. Eu já tinha entendido que a amputação, as escolhas dos médicos, elas são pro nosso bem. Então a gente não pode querer mudar, né, um profissional que já estudou e que sabe o que é melhor pra gente. Quando o médico falou que ia precisar amputar, eu falei pra ele, ok, pode amputar, porque eu sabia que naquele momento, se eu continuasse com a minha perna, com um tumor ali, eu ia vir a falecer. E após a cirurgia, foi tudo muito rápido. No momento que eu amputei a perna, eu já comecei a melhorar. Muito rápido. Já teve a melhora ali da primeira semana, segunda, porque o tumor, ele suga tudo, ele tira nossas forças. E depois daquele momento que eu me livrei da minha perna,
tirei aquele tumor, eu já comecei a responder muito rápido ao tratamento, fiquei com uma aparência melhor, com mais força. Depois que eu amputei minha perna, entrou outros sonhos em mente. Eu já sabia que eu não podia ser jogador de futebol, mas eu não tinha desistido. Meu sonho era poder andar novamente. Parece tão simples, todo mundo anda, mas esse foi um dos meus maiores sonhos, poder voltar a andar. E eu nunca gostei de ser dependente das pessoas. Então, no primeiro dia que eu amputei, eu fui para UTI, eles queriam me dar uma cadeira de roda para pegar alta. Eu falei que eu não preciso de cadeira de roda, eu pedi uma muleta. Então, no primeiro dia eu já comecei a andar de muleta. Eu não andei de cadeira de rodas, foi o tempo todo na muleta, porque eu gostava de não depender de ninguém. E passou todo aquele procedimento, a recuperação, a cicatrização, quando eu fui fazer minha primeira prótese, e eu estava treinando, na verdade, na fisioterapia, fazendo as fisioterapias, e a fisio falou que ia ser muito difícil eu protetizar, por conta que meu coto era muito curto, talvez eu não conseguisse protetizar. E naquele momento eu fiquei um pouco triste, mas eu botei na minha cabeça que só quem pode falar o que eu posso e o que eu não posso sou eu. Meu nome é Ian Carlos Barbosa, eu tenho 21 anos e hoje em dia eu sou universitário, faço faculdade e eu nado, eu pedalo, eu faço academia e vários outros tipos de esporte também. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima